Olá, o meu nome é Márcia e hoje eu vou estar ministrando aqui para vocês a aula 5 do nível 2, que fala sobre cuidando dos filhos, paternidade espiritual. E eu quero compartilhar um texto com vocês agora, que está em João 15:16, que fala assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, nós temos aprendido, cada aula aqui, como que é ser um discípulo, como é ser um discípulo de Jesus. E a gente tem aprendido também que Jesus, ele deu uma ordem para a gente, ele falou para a gente ir e fazer discípulos. E isso é uma coisa simples, por mais que muitas pessoas tenham medo, eu acredito que é algo muito simples. Por quê? Tudo aquilo que Jesus fez na minha vida, eu quero que Ele faça na vida de outras pessoas. Então, na prática, isso é: eu fico sabendo muitas vezes de alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está sofrendo, eu aproveito essa oportunidade que às vezes Deus me dá para ir lá e falar de Jesus para essa pessoa e usar a minha vida como um testemunho. E assim ela começa a vir conversar comigo, eu ofereço para ser amiga dela, vou criando uma amizade, convido ela para a minha célula e vou acompanhando essa pessoa. Então, essa é a missão que Jesus nos deixou, né? A gente ir e fazer discípulos, levar essas pessoas a se parecer com Jesus, conduzir elas no caminho que leva a Jesus. E a essência do discipulado saudável, está no relacionamento. Então a gente precisa ter relacionamento com as pessoas. E eu quero falar para vocês que eu vivi isso e vivo isso. Quando eu conheci a minha líder, né, que na época, assim, quando eu me converti, a gente não tinha célula na igreja. Nós começamos com célula aqui na nossa igreja em 2009, que foi onde a gente teve a primeira escola de líderes aqui, que foi quando o Bispo Zeon e a Bispa Vanessa assumiram a igreja. Mas eu já tinha ido para o encontro em 2006. E eu conheci a pastora Celina no primeiro culto que eu participei, quando eu percebi que eu precisava de Jesus. Então, foi aonde ela começou a cuidar de mim, a me ligar, não mandava mensagem porque não tinha celular, assim, naquela época, né? Mas ligava, sabe? Tinha telefone fixo, ligava, ela ia na minha casa, mas eu quase não vinha na igreja. Então, ela começou a cuidar de mim e a gente vai tendo muita dificuldade quando a gente conhece a Jesus, porque a gente não sabe nada. E assim, e não que eu não tivesse sido criada numa igreja, a minha mãe obrigava a gente a ir na igreja todo domingo. A gente ia, a gente tinha até a roupa de ir no culto, né? A roupa de domingo, essa roupa de ir no culto e roupa de usar dia de semana, né? A gente tinha isso quando era criança e eu sei que muitos de vocês também tinham isso. Mas a gente não tinha alguém que ensinasse a gente no dia a dia, no simples, como que a gente ia viver. E aí, eu aprendi assim uma vida nova, porque eu não tinha isso, eu não tinha quem me ensinasse a ser uma pessoa diferente. Eu sabia que eu queria ser uma pessoa diferente, e eu conhecia um pouquinho da Bíblia, mas eu não conseguia aplicar aquilo na minha vida, então eu precisava de alguém que me orientasse. E aí foi aonde ela começou a me visitar. Então você vê, de 2006 a 2009, eu tive essa paternidade espiritual, mesmo vindo pouco à igreja, porque na época eu morava no interior, eu não tinha muito acesso a vir aos cultos todo final de semana, a minha família era contra, meu marido não gostava de crente, então era muito difícil para mim estar vindo aqui. E essa paternidade espiritual foi o que me fez permanecer até hoje. Com certeza eu não estaria aqui, eu não teria gerado outras pessoas, né, cristãs, outras vidas que são apaixonadas por Jesus como eu, se não tivesse alguém que tivesse investido tempo na minha vida, que tivesse gastado muitas vezes o tempo que ela poderia ter com a família dela,
com os filhos, com o marido, para gastar comigo. Então, eu vejo isso, eu quero explicar isso mesmo na prática para vocês. Como que é viver assim, esse discipulado? E aí depois começou, então, em 2009, a gente fez a escola de líderes. Foi a primeira turma da escola de líderes de 2009, né, aqui na igreja, que eu fiz parte dessa turma. E eu tinha um desejo muito grande de abrir a minha célula. Por mais que ninguém é obrigado a abrir, eu não abri a minha célula porque me obrigaram, eu abri minha célula porque eu via que isso era uma ferramenta aonde eu pudesse levar esse evangelho que transformou a minha vida para outras pessoas. Então eu quis isso de todo o meu coração. Só que eu passei um tempo onde eu não pude fazer isso. Onde eu não podia ter esse cuidado com as pessoas, porque eu tinha um problema dentro da minha casa, onde o meu marido não deixava. Ele não deixava, daí começou a ter células, eu até participava de célula, mas nunca ninguém podia ir na minha casa fazer célula, porque ele não deixava. Ele ficava bravo, ele me xingava, toda vez que eu saía para uma célula, quando eu voltava, era brigas, era muito terrível aquela situação. E eu chorava muito para Jesus e eu falava, eu quero cuidar de vidas. Senhor, confia vidas a mim, porque eu vou cuidar. E foi um tempo, né, eu passei ali perseverando, orando, buscando. E em 2013, então depois de um tempo, a gente teve novamente um reencontro. E nesse reencontro eu fui curada de muitas coisas que ainda eu acredito que eu precisava, né, me libertar e tudo. E a partir desse reencontro eu fui conversar com meu marido de novo e ele deixou eu ter minha célula. E foi um dia muito feliz para mim, porque era o meu sonho. Eu queria cuidar de pessoas, eu queria cuidar de vidas. Eu queria que aquilo que eu estava vivendo, que eu achava que era impossível, de eu ter uma família transformada, de eu ser livre do meu pecado, de Satanás não poder mais me acusar de toda aquela bagagem, daquela vida que eu trazia. Eu sabia que aquilo que tinha acontecido no meu coração podia acontecer na vida das outras pessoas. E então, aquilo queimava dentro de mim. E eu pensava, eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas, eu não posso me conformar com isso. E foi aonde eu consegui abrir minha célula daí, em 2013. E aí eu tenho frutos até hoje, né? Frutos que permaneçam, como diz ali, né? Fala assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Eu tenho fruto hoje que permanece comigo da minha primeira semana de célula, em 2013. Então, hoje eu tenho desfrutado das promessas de Deus. Eu tenho desfrutado e eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona, então, essa paternidade. Eu dei uma explicada já para vocês, né, como que foi a paternidade comigo e vou explicar a importância disso para vocês. Em João 1, 38, 39, conta assim, que os discípulos, eles estavam ali, uns 2, 3, e foram lá falar com Jesus. E aí eles chegaram lá e falaram, Jesus, onde que o Senhor mora? Né, mestre, falou, onde o Senhor mora? E ele falou, venham comigo. E aí os discípulos foram lá, ficaram com Jesus, ele mostrou onde que ele morava, e eles ficaram lá até entardecer. Ou seja, Jesus, ele tinha relacionamento com os seus discípulos, ele até levou os discípulos para ficar na casa dele, né? Com certeza ficaram conversando, batendo um papo lá, tirando as dúvidas e tal. E o relacionamento com o discípulo é isso, é você tirar as dúvidas deles, é você, de repente, algo está perturbando, às vezes está difícil, porque realmente, quando a gente começa a se mover em direção a Deus, muitos obstáculos surgem, muitas coisas acontecem para te tirar do foco, para te tirar do caminho. Mas aí que entra o papel da paternidade, né? Da gente ser mãe e pai espiritual, da gente cuidar dos nossos discípulos e oferecer esse cuidado, essa proteção para eles. Então, para a gente conseguir ter esse relacionamento com os nossos discípulos, a gente precisa estabelecer
um ambiente onde tenha confiança. A gente precisa ter a confiança dos nossos discípulos. E como que a gente vai fazer isso? Sendo uma pessoa íntegra, tendo caráter. Quando de repente o teu discípulo te contar alguma coisa, que às vezes ele contou ali para você, confessou às vezes um pecado, alguma coisa, você guarde isso em segredo, você não fale para as outras pessoas, porque senão você vai quebrando a confiança daquele teu discípulo. Quando esse teu discípulo chegar e falar algo para você, o que você vai fazer? Você vai orar e vai entregar para Deus e amém, porque ele vai precisar fazer isso, ele vai precisar ter toda a confiança, ele vai ter que confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa, para você conseguir apresentar um Jesus real para ele. Você precisa apresentar um Jesus que você vive. Então você precisa ter, né, uma paternidade responsável. O que é essa paternidade responsável? Você vai falar para Jesus, você vai falar de Jesus para alguém. E essa pessoa, ela estava lá desesperada, ela não sabia mais o que fazer. E você dá uma boa notícia para ela. E ela começa a ficar empolgada, a ficar feliz. E Jesus vai transformando isso e aquilo. E de repente, você começa a não dar mais bola para aquela pessoa, né? Você começa a deixar ela de lado. E aí o que acontece? Ela vai ficar frustrada, ela vai ficar triste, ela não vai conseguir chegar no caminho, ela não vai conseguir prosseguir. Por quê? Porque você apresentou Jesus para ela, então você é a referência que essa pessoa tem. Então você precisa pedir para Deus, na verdade, para Deus colocar no seu coração uma convicção muito grande. Porque se caso você for realmente entender que o teu chamado, né, que você sente que agora é o teu chamado para ganhar as vidas, para cuidar, que você tenha a responsabilidade de entender que filho é para sempre. Filho é para sempre. Independente, os nossos filhos. A gente tem um filho natural, ali, né, teu filhinho, você não vai pegar e vai educar ele até 4, 5 anos e da hora que começar a dar trabalho, você vai dar para alguém. E muitas vezes a gente tem visto isso, né? Pessoas, às vezes, que começam a gerar alguém e quando aquela pessoa começa a te dar trabalho, você não quer mais. Então, nós estamos lidando com filhos de Deus. Quando somos apaixonados por Jesus, quando a gente é apaixonado por Deus, a gente ama aquilo que é importante para Deus. E o que é mais importante para Deus que se não for os filhos, se não for as pessoas? Então a gente precisa pedir isso para Deus, amor pelas pessoas, amor pelas vidas. Paulo, ele fala sobre isso, ele chamava Timóteo de filho na fé, né? Fala isso em 1 Timóteo 1:2, ele fala assim, que ele gerou Timóteo na fé. Então a pastora Celi, ela me gerou na fé. Eu gerei as minhas discípulas na fé. Então, eu sou responsável por elas. Diante de Deus, né, diante do reino espiritual, elas são minha responsabilidade. E eu preciso entender isso. Muitas vezes, porque mesmo que eu tenho uma célula e eu nunca desanimei, nunca pensei em desistir. Não, eu já desanimei, eu já pensei em desistir, não foi fácil. Mas o que eu lembro assim, de muitas vezes, que às vezes eu estava cansada, desanimada, e aí eu fechava o meu olho e Deus começava a me mostrar as vidas. Deus começava a me mostrar as minhas filhas. E eu pensava, se eu desistir, para onde as minhas filhas vão? Para onde essas meninas vão? O que vai acontecer da vida delas? Se elas se perderem, a responsabilidade é minha, porque fui eu que ensinei esse caminho para elas. Se nem eu não vou permanecer, o que vai ser das minhas filhas? Então, eu sempre levei isso muito a sério. Em 1 Coríntios 4, 14 e 15, fala assim, eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas eu procuro adverti-los, como a meu filho amados, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. E isso a gente vê assim, que nas igrejas, eu fazia parte de uma igreja, e assim existem muitas pessoas que fazem parte de muitas igrejas, muitas vezes não têm um pai espiritual.
Não tem alguém que te dê atenção e que se preocupe com você, que se importe com você, que chore com você, que se alegre com você, né? Que se preocupe se você está bem, se você está mal, que te ajude a educar os teus filhos, que te ajude a ser uma boa esposa, um bom marido, né? Então, esse é o papel, de nós, né, dos cristãos. Esse é o nosso papel, assim ali como Paulo está falando. Então, o nosso exemplo sempre vai estar na Bíblia, sempre. O que fugir, né, o que te ensinarem que estiver fora da Bíblia, você desconsidera, porque é isso que a Bíblia tem ensinado para a gente. A gente vê hoje que existem muitos filhos, mas poucos pais. Então, o que a gente tem visto muitas vezes é as igrejas cheias, mas que depois, durante a semana, são pessoas vazias, que você vai, né, você pode até às vezes ir no culto, né, você vai se enchendo, você vai tendo informação, você vai tendo conteúdo, mas você não consegue colocar em prática. Chega na segunda-feira, o primeiro obstáculo que acontece, você não sabe o que fazer. E, na verdade, muitas vezes nem era na segunda-feira. Eu mesma, muitas vezes, eu saía do culto, chegava em casa, o pau fechava. Brigava, se matava tudo lá. Entendeu? Então, assim, às vezes era no mesmo dia. Pastora, o que eu faço? Né? Eu não aguento mais esse homem. Calma, vai dar tudo certo, vamos orar, vamos orar. Nem sempre o teu líder, e nem você como líder, vai ter uma resposta para o teu discípulo. Mas só o fato de você ter alguém, principalmente nós mulheres, né, que adoramos fazer, né, um drama, a gente precisa desabafar, né? Eu preciso botar para fora. E aí o que acontece? Se a gente não tem um líder, você vai aonde? Né? Na vizinha, na comadre, né, na amiga. E daí o que a tua amiga vai falar? Larga desse homem, chuta o balde, abandona, isso daí, ó, não vai. Mas eu não aguentava isso daí nunca. E o que a tua líder vai falar? Ora, tenha fé, Deus vai transformar a tua vida, né? Deus tem um propósito na família, você vai conseguir, entendeu? Então é isso, você vai ir desabafar, você vai desabafar, não é que nunca mais vai desabafar sim, eu desabafava muito, né? O pastor Lores não podia nem me ver, que é o marido da pastora Celi, ele falava, meu Deus, de novo vem essa chorona aqui. Mas não é para sempre. Um dia isso passa, sabe? Tem uma hora que a gente começa a conseguir resolver os nossos problemas. E assim os nossos discípulos também. No começo eles dão bastante trabalho, mas depois eles começam a te dar orgulho, sabe? É bem legal. Então assim, você vai vendo o crescimento deles e isso é muito importante para a gente. Hoje, depois que eles vão ficando assim mais maduros na fé, você sente até falta daqueles discípulos assim do comecinho, onde você ensinava quem é Jesus, como que faz e tal, aquela coisa do começo, sabe, de ter um bebezinho espiritual. Então, é o que dá vida para nós, para o cristão, sabe, para um cristão que quer viver mesmo a Bíblia, que quer viver o Evangelho vivo. Isso é fundamental, você não tem como viver. Você sabe que teve um tempo aqui que a gente estava fazendo célula só de liderança, assim, tipo, por exemplo, que eu tinha várias células já abertas, então eu tinha essa célula, eu só liderava as líderes, né? Então não tinha mais a célula de evangelismo. E eu sentia muita falta de ter a célula de evangelismo. E agora, numa nova direção, a gente começou de novo com célula de evangelismo ali, até para estar ensinando as nossas líderes, né? Como que faz uma célula de evangelismo. E eu estou muito feliz, porque eu amo isso. Eu amo evangelizar. Eu amo porque quando eu estou evangelizando alguém, eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu começo a testemunhar coisas, porque às vezes as suas discípulas estão ali, elas já sabem os teus testemunhos, mas quando chega um membro novo, quando chega um bebê espiritual, você começa a contar. E você mesma começa a lembrar de quem você era antes de Jesus. E como que você pode ficar se você perder Jesus na tua vida. Então, eu vejo uma importância muito grande, assim, esse discipulado, né, a célula, tudo, assim, é uma ferramenta muito legal que a gente tem
para pastorear, para cuidar, porque esse discipulado tira a igreja das quatro paredes. Esse discipulado leva a igreja para dentro da nossa casa, leva a igreja lá num sorvete, leva a igreja no parquinho, leva a igreja no lago, leva a igreja numa caminhada, entende? Então, aonde você consegue ter relacionamentos e você vai vivendo esse Jesus todos os dias no teu cotidiano. Você não precisa muitas vezes estar aqui dentro para você viver isso. Você não precisa vir aqui dentro para estar conversando isso com alguém. Até porque Jesus, ele andava com as pessoas, ele andava com os discípulos numa vida normal. Ele não falava com os discípulos só em um lugar específico, mas era no dia a dia, com relacionamento. E isso eu tenho com as minhas discípulas. E na verdade, assim, cada discípulo que você cuida tem o seu jeito, tem a sua história, você vai aprendendo a lidar com cada um. A gente precisa aprender, assim, alguns passos para a gente ter um discipulado e uma paternidade eficiente. E um deles é a convivência, que eu falei agora, que é você gastar tempo com as pessoas. E eu tenho certeza, eu afirmo para vocês, se eu não tivesse tido essa convivência com a minha líder, se eu não tivesse esse acesso a ela, de poder contar, de poder desabafar, de poder chorar quando eu precisava, de poder que ela orasse, que ela me orientasse, eu não estaria aqui. Eu posso afirmar, porque o que eu passei para chegar até aqui, eu jamais suportaria sozinha. E eu não ia saber orar sozinha, eu não ia saber buscar sozinha. Então eu precisava de alguém, assim como eu preciso ainda até hoje. Então, essa convivência é simples. De repente você tomar um chimarrão, tomar um tererê, como eu falei, às vezes fazer uma caminhada. Você usa a vida que você tem, né? Se gosta de pescar, se gosta de jogar bola, a vida que você tem, você usa de forma para estar interagindo aí com os seus discípulos. Aí tem a prestação de contas, né? Onde o discípulo, ele expõe a vida para o discipulador. Isso é muito importante. Uma coisa assim que eu quero deixar para vocês é que você seja transparente com o seu líder, e porque isso vai gerar com que os seus discípulos também sejam transparentes com você. Porque como que a gente vai ajudar, ajustar uma pessoa que a gente não conhece? Não tem como. Então, essa prestação de contas, o que acontece não é que a pessoa, né, tipo, como uma obrigação, algo assim. Não, não é isso. É algo muito simples. Ali numa conversa você vai percebendo alguma fragilidade na vida da pessoa, alguma necessidade que ela tem, alguma área que ela está tendo mais dificuldade de entender. E eu, no começo da minha célula e dos meus discipulados ali com as meninas, assim, eu enfrentava muito problema, assim, delas saberem honrar marido, sabe, de se comportar como esposa. Então, eu tinha que ajudar muito nessa questão com elas. Então, a gente estava sempre conversando sobre isso, ajustando algumas áreas, como cuidar dos filhos e tal. Só que foram áreas que eu também tive que ser trabalhada. Então, fica muito mais fácil você falar de algo que você viveu do que algo que você só ouviu falar. Por isso que eu te digo que é importante esse discipulado, esse relacionamento que a gente tem. Porque senão é só uma informação. Mas quando você pega essa informação que você recebe e você coloca em prática na tua vida, se torna uma formação. Você passa pelo processo, e depois que você passa pelo processo, você está apto, você consegue ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, muitas vezes, do que você passou. E você vai ver que Deus, Ele sempre vai colocar pessoas na sua vida com problemas parecidos com o que você passou. Por quê? Porque você vai ter autoridade para falar sobre aquele assunto. Por casamento destruído, tenho autoridade para falar, porque o meu era.
Pessoa rebelde que mudou, eu, né? Então, pessoa que adulterava, eu tenho autoridade para falar, porque eu era e mudei, entendeu? Então, eu posso dizer que a minha vida foi transformada. Então, é isso que é legal, você viver algo e poder ajudar a outra pessoa a se tornar, ela acreditar que ela pode se tornar alguém parecida com Jesus e buscar um crescimento. Muitas vezes você vai confrontar, você vai ter assuntos para tratar diretamente com a pessoa. Muitas vezes o teu discípulo não vai gostar do que ele vai ouvir. Eu lembro que tem uma discípula minha que é assim, vou contar um pouquinho para vocês, tá? Ela foi trabalhar comigo. E quando ela foi trabalhar comigo, ela é manicure, eu tenho salão. Então ela ia fazer minha unha, demorava 2 horas para fazer minha unha, porque ela só chorava. Chorava, né? Porque a vida dela era tudo virado, a família. Tudo virado, tinha sido criado pelos avós, e não tinha contato com a mãe, um monte de coisa. E ela vinha com uma bagagem muito grande. Então, eu tive que, muitas vezes... primeiro, né, a gente passa por aquele processo com esse discípulo que a gente está ganhando, onde a gente vai ganhando a confiança dele, onde a gente vai deixando ele ser curado. Só que vai chegando um momento onde a gente vai mostrando também alguns pontos, onde esse discípulo precisa se ajustar, onde ele precisa melhorar. E isso muitas vezes na hora pode até causar um pouco de desconforto, um pouco de dor para o seu discípulo. Mas depois o Espírito Santo vai testificar no coração dele e vai levar esse discípulo a crescer, a subir um degrau. Por isso a importância, porque muitas vezes a pessoa não consegue ver sozinha algo óbvio. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas comigo já aconteceu muitas vezes, de repente eu estar fazendo coisas ou estar em meio de situações que depois alguém chegava, né, a pastora chegava e falava, olha Márcia, mas não é bem assim e tal, e eu pensava, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso, né? Então, esse papel, né, ali que a gente está ali discipulando, né, cuidando, isso faz parte também. Muitas vezes vai ter confronto, você vai, mas sempre com amor, né, sempre cuidando desses nossos filhos espirituais que Deus confiou a gente. E é algo maravilhoso. A gente brinca, né, assim, que dá trabalho, sabe? Tinha vezes assim que dava vontade de abandonar eles tudo, né? Mas eram só momentos. É muito bom. Teve vezes assim de eu começar a fazer minha célula e ali, tipo, cansada, sabe? Antes de fazer a célula e tal. Mas no final, o fato de estar com elas, de receber o amor delas, o carinho, é muito gratificante, é algo realmente que vem de Deus. Deus te enche de uma maneira que você sai assim tão feliz, aquela comunhão que você tem com elas, assim, é maravilhoso, é algo que realmente eu tenho a maior convicção do mundo, que foi Deus que fez esse relacionamento. E isso, na verdade, isso tudo que está acontecendo é o mais próximo daquilo que Jesus vivia com Deus. Jesus era filho de Deus e tinha muito relacionamento com Ele. Ele conversava com Deus o tempo todo. Então é só isso que é muito simples. É só isso que Deus quer. Ele quer que a gente pegue tudo aquilo que a gente aprendeu e o amor que Ele tem derramado na nossa vida e que a gente derrame na vida das outras pessoas. Que a gente se importe com as outras pessoas também, assim como Ele também tem se importado com nós. Então a gente tem, eu vejo mesmo assim, um privilégio. A gente tem o privilégio de poder ter sido resgatado daquela vida que a gente tinha, resgatado do que nós tínhamos se tornado. E hoje ainda, além disso, a gente tem o privilégio de poder derramar desse amor, dessa alegria, desse perdão sobre a vida das outras pessoas. Quando eu ficava sabendo, né, de alguém assim que tinha passado às vezes por alguma situação parecida das quais eu já tinha passado, eu começava a orar por aquela pessoa
e chorar por aquela pessoa, porque eu imaginava sempre, eu tentava me colocar no lugar imaginando a dor que aquela pessoa estava sentindo, porque eu já vivia assim, com vergonha, humilhada, sem moral diante de ninguém. E agora, tipo, eu sou uma referência na minha família, eu sou uma referência para as minhas discípulas. E isso eu não consegui sozinha, isso foi Deus que me deu. Então, eu sou muito grata a Deus, e a minha gratidão a Deus é cuidar das pessoas que Ele confia a mim. Amém? Então, eu vou pedir para vocês agora estarem fechando os olhos para a gente estar orando. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar, Senhor, essa turma diante de Ti, Senhor, os Teus filhos. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada um. O Senhor sabe, Deus, o que eles têm passado para chegar até aqui, Pai. E eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar trazendo uma revelação que venha dos céus para cada um deles. Que, Deus, toda essa palavra que foi falada, Deus, venha gerar vida no coração deles. Que o Teu Espírito Santo venha testificar, Deus, que o Senhor venha transformar. Que eles possam, Deus, ser canais a fluir, Deus, na vida das pessoas que estão aí, Deus, que estão precisando, dos Teus filhos, Deus, que estão perdidos, Pai. Que cada um, Deus, aqui, Senhor, que esteja ouvindo agora essa mensagem, Pai, essa aula, possa ser incendiado, Deus, de paixão, de amor pelas vidas, que eles venham amar as almas, Deus, assim como o amor que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Eu peço, Pai, que o Senhor dê convicção e certeza, porque eu sei, Deus, que não tem como gerar filhos espirituais, Pai, se isso não for gerado primeiro dentro do nosso coração. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor gere isso neles, que o Senhor cuide deles, e que o Senhor abençoe poderosamente a semana deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.